contratados, né, que são os zagueiros Robert Rojas, que veio do River Plate, e o João Vitor, que veio do Benfica. E 2 atacantes, o David, emprestado pelo Internacional, e o Adson, que ainda não foi anunciado oficialmente, mas está contratado ao Nantes da França. Agora a prioridade do Vasco é fechar com um volante. 2 jogadores estão na mira. Um deles já tem tudo acertado para vir para o Vasco, que é o volante argentino de 21 anos de idade, Juan Esforza, do New Old Boys da Argentina. A oferta foi aceita pelo clube argentino, 5 milhões de euros, 24 milhões e 300 mil reais. Inácio Astori, presidente do News, diz que a transação já não depende mais da equipe argentina, e sim do Vasco. Eles estão esperando só o Vasco pagar e levar o jogador. Acontece que a negociação no momento está congelada. Por quê? Porque a 777 Partners, que é a dona da SAF do Vasco, teria que liberar um valor extra para poder contratar o Juan Esforza. Então é isso que está pegando, é uma negociação interna agora entre a SAF do Vasco, os dirigentes da SAF do Vasco e a empresa que comanda essa SAF do Vasco da Gama. O outro jogador para a posição, esse está mais difícil de vir, que é o colombiano, bem conhecido aqui do futebol brasileiro, que é o Gustavo Cuéllar, né, 31 anos de idade. Ele pertence ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. E por que está difícil essa transação? Justamente porque um jogador de 31 anos de idade, o Vasco teria que acertar com o Al-Shabaab alguma coisa, ele tem contrato ainda até o final de 2026 e a empresa, a SAF do Vasco, não está querendo gastar dinheiro num jogador que depois não vai ter lucro numa revenda, né? Jogador de 31 anos de idade. O Alexandre Matos e o Ramon Dias, que trabalhou com o jogador colombiano, o Cuéllar, lá no Al Hilal, querem muito o Cuéllar, mas tudo depende agora também da SAF do Vasco da Gama. Salários altos do Cuéllar, mas em compensação é um jogador que se sabe que vai dar certo, não é para vir aqui e a gente ver, será que vai encaixar, será que vai se adaptar? Ele até aceitou uma redução salarial. Vamos aguardar, nos próximos dias poderemos ter novidades em relação a pelo menos um dos dois, um volante que o Vasco vai ter para a temporada. Mari. E a gente tem na tela exatamente os números do Cuéllar sob o comando do Ramon Dias, então, quando eles estavam juntos na Arábia, né? Jogos e como titular, sempre foi titular com o Ramon, não marcou nenhum gol, não é exatamente a da posição dele nesse sentido, e também número de assistências. Mas o aproveitamento em passes é importante a gente avaliar, 94,3%, e a média de duelos vencidos por jogo, então 8,7%, é uma média bem alta. E aí eu já aproveito esse último gancho do Cícero, Marra, que não é um jogador que a gente desconhece. Claro que o tempo passou para ele, que tem várias questões, mas ele não é desconhecido nem pelo Brasil e nem pelo Ramon, né? Isso já é positivo. Muito positivo. É um jogador que chega para dominar setor, né? Ele é melhor que quem está lá. Então, para mim, seria uma questão que não daria nem... Não tem ponto para discordar. A questão toda que o Cícero levantou é verdade. É uma empresa. A empresa quer também lucrar com a venda do jogador. E, nesse caso, o lucro é apenas técnico. Porque, não, depois de um certo tempo, pode ser que ele vá para a Arábia, ele vai voltar de lá, entendeu? Assim, não tem mais. Seria um cara para ajudar, fortalecer meio campo do Vasco por algum período e entendendo que esse dinheiro talvez não tenha volta como venda. Ele pode ter volta como premiação, com conquista de título e tal. Mas, para mim, ele é um jogador pronto. É isso. Para jogar. Você gosta do nome? Não, gosto, e esse deve estar sendo um choque de realidade para o Alexandre Matos. Sim. O Alexandre Matos, quando tinha esse tipo de oportunidade, geralmente ele encontrava carta branca para negociar, pagar, e na 777 tem encontrado muita burocracia. Burocracias que vem desde o ano passado. A forma de trabalhar da empresa é essa. Mas o Alexandre Matos chega também para mostrar a necessidade de exigência técnica. O Vasco pecou muito na janela de transferências do começo do ano passado por apostar só em jogadores de projeção, em jogadores jovens, e aí o time ficou desequilibrado. Faltou estofo e teve de consertar na janela do meio do ano. Então, jogadores com o perfil do Cuéllar são necessários também, mesmo que não deem retorno financeiro no futuro. Já o Esforza, aí se encaixa no perfil e na ideia. Um jogador jovem, de 21 anos. Esforça, né?
Tem. Ela está andando muito com o Celso Zelt, né? O professor gosta desse tipo de não tem nada a ver com isso. Mas o Sforza é um cara que tem muito lastro em seleção de base na Argentina, jogador com muita projeção. Para quem não se lembra, disputou a Sul-Americana do ano passado, enfrentou o Santos, marcou um gol na Vila Belmiro. Então, apesar de ser um volante com Heinze, ele jogou mais como um primeiro volante, posicionado centralizado, como um volante defensivo, mas com liberdade para chegar à frente. Então, ele tem esse repertório técnico também, e essa posição é um gargalo no elenco do Vasco. Então, mas Cuéllar... É a mesma posição do Cuéllar. Exato. Cuéllar, Sforza, 2 jogadores para a mesma posição, eu vejo que o elenco precisa. Tanto é que o Zé Gabriel se adapta, ele vira titular com o Ramon Dias pela falta de um jogador por ali. E o Zé Gabriel, por mais que tenha se destacado, se firmado, ele não tem a qualidade do passe para saída de bola. E muitas vezes o Vasco pecava nisso. E aí Cuéllar e Sforza são jogadores que na saída de bola seguram a onda. Então, pensando em elenco, eu vejo que são contratações necessárias com perfis diferentes. Sforza mais jovem, um jogador ainda com projeção, precisando se firmar e ganhar ainda mais espaço. E o Cuéllar, já firmado, experiente, jogador com muita combatividade para dar essa profundidade ao elenco do Vasco. Só para entender uma coisa, não é ou um ou outro, né? O Cícero deixou claro que é difícil o Cuéllar, né? Então, assim, o Sforza vem, tal... Bom, tem essa situação da 777 também que é irritante, né, gente? Já atrasou com o clube, tem uma certa dificuldade para honrar alguns acordos. Isso dá uma insegurança para o torcedor do Vasco, obviamente. Se você olhar até o noticiário da Inglaterra, porque a 777 também está tentando os 94,1% do Everton, publicaram ontem ainda de uma ação na justiça contra ela nos Estados Unidos. Isso vai gerando mais impaciência do torcedor também, né? Vamos ver se concretiza. Cícero, só confirmando, a ideia não é um ou outro. Tenta, então, agora encaminhar o Sforza, mas também, se a coisa melhorar, também contratar o Cuéllar, né? É verdade. Se depender apenas do Ramon Dias e da SAF do Vasco aqui no Brasil, veriam os dois. Mas pelo andar da carruagem, como diriam os antigos, se vier um, já se dê por satisfeito que vai ter um jogador para ser titular nessa posição, ou mais novo ou mais experiente. E o Vasco já vai ter um time para esse ano diferente do time do ano passado. Dos 4 reforços já contratados, com certeza 3 vão ser titulares. O Robert Rojas e o João Vitor, zagueiros. O Robert Rojas pode jogar como já jogou no jogo treino lá no Uruguai de lateral direito. E o Adson também vem para ser titular. Fica agora a dúvida se o David vai conseguir uma posição ali ao lado do Verratti ou o Adson que vai ficar por mais versatilidade, por jogar mais pelos lados. E se vier tanto um como o outro, o Cuéllar ou o Sforza, é mais um que vai ser titular. Então, o Vasco já terá uma cara nova. Pelo menos 5 jogadores diferentes em posições chaves do ano passado. Meio time. Isso já dá um alento para a torcida Cruz Maltina. Ter um meio time diferente com muito mais qualidade, é o que se espera, deve fazer um papel melhor em todas as competições, Mário. E ainda com a manutenção do Ramon, que foi o principal trunfo da temporada passada. E eu estava lendo hoje as notícias sobre o Cuéllar também. Eu acho, não quero ser desonesta aqui, que eu li no GE, tá? Que foi sobre isso. Que também são esses dados que o Cícero traz pra gente, que o salário do Cuéllar é maior do que o salário do Payet, por exemplo. E o Vasco já teve que fazer um negócio para conseguir abaixar o salário do Payet para entrar ali na conta. Então, o Cuéllar teria que abaixar muito o salário dele. O fio de esperança para essa negociação acontecer se dá na relação entre Ramon e Cuéllar. Então, é muito do treinador com o jogador para aí sim conseguir concretizar, convencer, explicar, trazer toda a situação para ele. Que é aí que está o imbróglio da negociação ou talvez a esperança dessa negociação. E aí tem isso, né, Breiler? E Marra, claro, se você traz um jogador mais velho, você pode valorizar o João Vitor como tabela, né? Porque aí ele tem um time mais seguro, aí um zagueiro jovem que fica mais promissor e aí você vende ele. Não necessariamente é um jogador experiente e vende um jogador experiente. Às vezes é um jogador experiente que projeta um jogador mais novo, né? Foi o que já aconteceu com o Medel na temporada passada. Uhum. Ele já, além de ter ajudado muito na liderança, além de ter ajudado em campo, ele acabou evitando problema para os mais novos, que estavam perto dele.
É o próprio Verratti fazendo gol, e aí pode potencializar e tirar um pouco da carga em cima do PEC, que depois é negociado, né, Breno? Também é um efeito em cascata. Diga, Cícero. Só um detalhe muito rápido. O salário não seria problema mais, porque o Cuejá, para voltar ao futebol brasileiro, ele quer voltar, ele já aceitou uma redução drástica no seu salário. Ótimo. Vai ficar talvez abaixo do país. Então esse não é o problema. O problema é resolver a situação, convencer a SAF do Vasco a investir. Vai ter que pagar alguma coisa para o Al-Shabaab para trazer o Cuejá. Perfeito, Cícero. Então, isso também já é um sinal positivo do jogador, né? É um sinal positivo. A relação com o Ramon Dias ajuda muito. O Ramon Dias é muito bom nesse papo, nesse dia a dia, a relação interpessoal com os atletas. E também a mudança de mentalidade da SAF, da 777, depois do que foi o ano do Vasco. Um ano de muita expectativa para o torcedor, em que o time terminou, jogou a última rodada do Brasileiro lutando contra o rebaixamento. Não fosse o Ramon Dias e os reforços do meio do ano, o Vasco teria sido rebaixado. Então, aprender com esses erros significa não apostar só no perfil jovem de jogador. O perfil jovem é necessário para dar intensidade ao time, para dar velocidade, mas só isso não segura. Então, jogadores que incorporam o elenco, como o Medel fez no ano passado, o Payet, agora o Cuéllar, são necessários nesse processo, como o Botafogo tem feito, ano após ano, melhorar o elenco e, a partir daí, ter uma estrutura. Se a gente pensar Zé Gabriel, Matheus Carvalho, que são outros volantes do Vasco, são jogadores mais jovens, jogadores que podem ter o tempo, não precisam jogar nessa temporada. No cenário ideal, seriam composição de elenco. E no ano passado precisaram jogar muito o Zé Gabriel a ponto de ter virado titular. Mas pensando em sarrafo, qualidade, o que se espera do time nessa fase de investimento, tem de chegar jogadores como Esforça, como o Cuéllar, para elevar o nível de competitividade e afastar definitivamente o risco do Vasco terminar mais uma temporada lutando contra o rebaixamento. Só fazer o convite para o fã do esporte também, que o jogo de quinta-feira lá no Uruguai a gente transmite, tá? Aqui no Star Plus, então avisem aí seus amigos vascaínos também, que a gente vai conseguir observar um pouquinho desse... Os times que estiverem na Libertadores já podem observar o São Lourenço, que é time de Libertadores. Boa, Marra. Então já é 2-1 para o fã do esporte. Cícero, obrigada, viu?